Fala, Pastor Paulo, aqui é o Daniel do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta do que você acha sobre a estátua recém-colocada na praça, se não me engano, da ONU, onde está semelhando ela bastante com a besta descrita em Apocalipse. Na sua opinião, tem alguma coisa a ver ou estou apenas tirando esse contexto? Um abração e fica com Deus, tá bom? Responde aí. Shalom, shalom, meus amigos. Que alegria poder falar mais uma vez aqui com vocês e nessa feita responder ao meu amigo, meu irmão, adolescente da Assembleia de Deus Central do Boaçu, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Daniel. Isso mesmo. Esse é um dos adolescentes da Assembleia de Deus, onde eu faço parte. E aí você vê aí, ó, que os adolescentes estão ligadinhos na Bíblia e nos acontecimentos que estão aí à nossa volta. Saiu isso aqui, ó, esses dias, a gente vai até colocar a imagem aí depois, isso aqui. A imagem que a ONU, ela fez, confeccionou para a Praça da Paz. E o texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 13, no verso de número 2 diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, uma das coisas que me chama a atenção é que tudo que acontece ao redor do mundo com os grandes poderes, sempre haverá uma provocativa de verdade como plano de fundo. Algumas pessoas estão dizendo assim, ali está a besta. Não, ali está uma estátua de um animal que foi relatado no Apocalipse. Agora, essa besta que o Apocalipse revela, ela vai causar danos. E a gente para e pensa no que está acontecendo ao nosso redor. A pandemia, ela fecha o ciclo das dores, pestes, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Agora nós estamos literalmente no tempo do fim. E tudo me leva a crer que esse ciclo dos sinais para a volta de Cristo, nós estamos vivendo a 1/10 hora, ou seja, os minutos finais como um atleta naquele minuto final ali da corrida, que ele foi proposta. E a igreja precisa ficar atenta aos sinais. Um monte de gente olhou para aquilo como forma nua e crua, fria. E eu já observo como uma mensagem mundial sobre um poder que vai vir para governar o mundo. Vai querer colocar uma só língua, vai querer colocar uma só moeda, vai querer colocar todos os chefes de estados, de nações, debaixo do seu poderio, debaixo da sua liderança. Então a gente precisa fazer atenção naquilo que são os sinais das coisas que estão à nossa volta e que trazem verdades proféticas para nós. Tudo me leva a crer que a qualquer momento o anticristo aparece. Tudo me leva a crer que daqui a pouquinho a igreja será arrebatada da terra. Tudo me leva a crer que a igreja brasileira está deixando de crer nos sinais apocalípticos. Tudo me leva a crer que a igreja está deixando cair a ideia do arrebatamento. Tudo me leva a crer que as pessoas não estão acreditando mais na Bíblia, mesmo indo à igreja. E uma coisa é você ir ao templo e outra coisa é você ser igreja. Uma coisa é você saber das coisas que estão acontecendo à sua volta e você as conferir na Bíblia. Nada acontece por acaso. Se você acredita em acasos, ok, eu te respeito. Mas eu não acredito em acasos. Eu acredito que, assim como a ONU, que é um poder, não deixa de ser um poder, é uma grande organização, ela também tem as suas pautas. Só que você já reparou que até mesmo o movimento progressista, eles fazem uma única aparição, uma única nota, e quem sai divulgando, fazendo nota de tudo quanto é lado, somos nós cristãos, e fazemos propaganda dos seus arrazoados, daquilo que ele quer mostrar de forma gratuita.
Porque a gente se ofende muito naquilo que se diz ser uma questão de fé, mas na verdade nós não protestamos como dizemos que somos protestantes. A gente não se dá o trabalho de ler a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse. Alguém outro dia disse para mim assim, pastor, sabe por que eu não leio o livro do Apocalipse? Eu falei, por quê? Porque nem Calvino quis comentar ele. Eu falei, é mesmo? Calvino comentou de Gênesis a Judas. Eu falei, é verdade. Mas ele achou tão difícil, pastor, quem sou eu para tentar fazer mais do que ele? Aí eu fiquei rindo. Porque, na verdade, irmão, vamos falar sinceramente, João escreve de forma profética ao futuro, mas ele tem denúncias de coisas que estão ao seu tempo. Ele está falando de igrejas da sua época. Ele está falando de um poder que também estava instituído naqueles dias e que castigava a igreja. E parte do seu profetismo também é denúncia contra Roma. Lógico que o cunho profético não tem como a gente retirar e nem dizer que ele inventou, porque o próprio Jesus revelou para ele. Mostrou as coisas futuras que haveriam de acontecer. E aí o que me chama a atenção é que a igreja está perdendo. A igreja está perdendo os sinais da volta de Jesus. Aí todo mundo ficou espantado, um monte de gente veio para a rede social falar um monte de coisa. Eu digo que ali há uma mensagem para nós, a igreja, fiquemos em alerta. Ali há um pré-anúncio de alguma coisa que ainda não dá para se saber de fato o que vai acontecer. Mas nós, como Igreja de Cristo, pela Bíblia, esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos que as palavras de Jesus se cumpram e que ele retorne para buscar a sua igreja. Eu não posso fazer daquele sinal, daquela estátua, um sinal literal de que aquilo ali é a besta. Não, aquilo ali é uma estátua. Mas aquilo ali é um fundo de verdade para algo que vai vir e que pode ser dominador sobre até mesmo a ONU e outras coisas mais, e que de fato ele vai subjugar muitas coisas. Aí tem um monte de crente que fica nessa de que, pastor, e aí como é que fica? Eu falei, meu irmão, eu quero o céu. Eu quero o céu. Mas a gente precisa fazer atenção a essas coisas. Nós não podemos nos alienar aos sinais da Bíblia sobre a terra. E vou dizer para vocês, irmãos, o que mais me causa espanto é os ímpios analisarem a Bíblia melhor do que os crentes. É os ímpios quererem colaborar para que a Bíblia se cumpra. E os crentes ficam naquela, não, é porque, não, vamos orar, irmão. Você pode dobrar os joelhos, você pode fazer 1000 jejuns. Ninguém consegue mudar os decretos divinos. Se Deus falou, certamente vai cumprir. E se o filho da iniquidade aparecer, irmão, ele vai cair. Porque o Senhor o derrubará com o sopro da sua boca. Deus foi tão bom com o sopro do seu nariz e abriu um caminho para Israel no meio do Mar Vermelho. E o Novo Testamento vai dizer que com o sopro da boca, Deus vai destruir o seu inimigo. Esse inimigo Deus não vai gastar nem tanto tempo. Não vai gastar nem muita energia. Só com... acabou. Aí a gente fica descabelando, querendo arrancar a calça pela cabeça e dizendo, cadê o conserto? Cadê o jejum? Cadê a oração? Cadê a leitura da Bíblia? Cadê o temor? Cadê a santidade? Cadê a crença das Sagradas Escrituras? Você crê em filosofia, você crê em ciência, você crê em socialismo, comunismo, crê no capitalismo, crê num monte de coisa, mas não crê na Bíblia. E a Bíblia está aí, irmão, mostrando que muito mais que o atual, muito mais atual que o jornal que vai sair amanhã, ela já deu a prerrogativa do que vai acontecer amanhã. Do que vai acontecer depois de amanhã. Deus não é pego de surpresa. E se nós lermos mais a Bíblia, nós também não seremos pegos de surpresa. Faz parte do jogo político mundial. Faz parte do jogo político mundial. Mostrar para que veio.
Faz parte do jogo político mundial. Mostrar o que querem fazer. Faz parte do jogo político. Mostrar a sua força. Nós, a igreja, não vamos nos render diante de um poder político. Nós, a igreja, nós não vamos ficar pedindo favores a políticos. Nós, a igreja, vamos ser a resistência até o dia em que a trombeta tocar e sermos chamados. Enquanto Jesus não volta, nós fazemos como a igreja fez com Pedro. Nós vamos no maior tribunal de todos, no tribunal de Deus. Nós vamos buscar uma audiência com o Senhor em oração, para que a coisa se reverta e Deus promova o livramento. O nosso problema é que a gente vê a notícia, se atemora, fica preocupado e a gente perde tempo com aquilo ali, esquecendo que o Senhor está no controle de toda a história, desde o começo até o final. E aí, Daniel, a sua pergunta se torna muito interessante, porque a estátua vem para revelar pelo menos dois grandes pontos. Que o Deus que falou através da Bíblia não mentiu. E os ímpios estão olhando mais para a Bíblia que nós. Segundo, que o Senhor controla todas as coisas. Não perdeu nada do controle. E que todas as coisas vão cooperar para que a Bíblia saia como a verdade absoluta, não como verdade relativa. Nós precisamos, como igreja, acreditar nos sinais da vinda de Jesus, acreditar nas Sagradas Escrituras, se entregar por inteiro ao Senhor e voltar a temer o nome do Senhor. Voltar a olhar as coisas de Deus de forma séria. Voltar a olhar para Deus e dizer: Senhor, conserta as minhas veredas. Molda, Senhor, a minha vida à sua vontade, para que eu não seja mais um igrejeiro, como diz Paulo Brabo, viciado em igreja, mas que não entendeu uma vírgula da Bíblia o que é ser igreja. Os sinais estão aí. E fica o alerta para você. Abre o teu olho. Só não enxerga quem não quer. Abre o teu olho, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Não importa quais sejam os inimigos de Cristo e da cruz de Cristo que aparecerão. Certamente todos eles cairão. E a igreja continuará a sua marcha de forma triunfante, porém, agora para o sempre com Deus. Muito obrigado ao meu irmão Daniel, da Assembleia de Deus Central do Boaçu. Beijão para todos os adolescentes que estão participando comigo aqui do Falando de Bíblia. Um grande abraço aos líderes dos adolescentes, irmão Alexandre, irmã Joábia, que fizeram um evento alguns dias atrás, me convidou para estar lá com eles, e é uma alegria poder estar aqui falando de Bíblia com os adolescentes também, que precisam, a partir de agora, a conhecer mais de Deus, da sua palavra, para continuarem aquilo que já começou em nós. Grande abraço a todos vocês. Meu desejo é que o Senhor abra o entendimento de vocês, dê a vocês discernimento e que use vocês de forma gloriosa, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado sobre esta terra. Um abraço para todos. Faça como o irmão Daniel, mande a sua pergunta. 30 segundos o vídeo, 45 segundos. Fala de onde você está, qual é a sua dúvida e no final diz: falando de Bíblia, hein, Pastor Paulo? E vai ser uma alegria estar aqui respondendo a sua pergunta, falando de Bíblia.